Esta minha intervenção de hoje foi preparada para o mês de novembro do ano que terminou. Naquela data, em virtude das contingências do funcionamento do PAOD, não interveio. E pensei para mim que todo o trabalho ao preparar a intervenção seria em vão, pois nesse mesmo dia, previsto para intervir, o Governo da República anunciou que resolveria os problemas no Orçamento de Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, passados 5 meses desde aquela data, verifico hoje que a dita resolução dos problemas anunciada em grandes parangonas pelo Governo da República e pelo, à data, Presidente do PS e deputado nesta Casa, não se confirmou. Esta minha intervenção versa, no fundo, sobre o tratamento que é dado à autonomia da região autónoma da Madeira pelo Governo da República. E vem esta intervenção sobre este tema, pois, enquanto madeirense, não posso aceitar que o Governo da República está a fazer à região e, por conseguinte, aos madeirenses e porto-santenses. E não posso aceitar pelo facto de não poder admitir, por exemplo, sequer em teoria, que a região ainda pague uma taxa de juros mais alta pelo empréstimo que contraiu junto do Estado Central do que aquela que o Estado Central se encontra a pagar aos seus credores. E ainda pague porque foi anunciado, e recordo-me, foi anunciado pelo Governo da República que iria rever a taxa de juros aplicável à região, mas, na realidade dos factos, apesar de ter inscrito no Orçamento de Estado, ainda não o fez. E não posso aceitar pelo facto de ser inadmissível que para o Governo da Geringonça existam uns portugueses, os do continente, de primeira, e outros, os da Madeira, de segunda, e que, como tal, devam ser castigados. Perguntar-me-ão castigados como e porquê. E eu responder-vos-ei que, quanto ao porquê, é fácil. Na verdade, a questão do porquê, a resposta prende-se com o facto de estarmos a ser castigados pelo simples facto de dizer à Madeira que esta é governada, e bem, pelo PSD com maioria absoluta e não pela Geringonça. E como tal, o povo madeirense tem que ser castigado, e é disto que se trata, tem que ser castigado pela escolha que democraticamente fez. Pois estivesse no Governo Regional o somatório do PS, Bloco de Esquerda, PCP, mais o JPP, como parece ser o que aí se desenha em alguns almoços e pensamentos, e a taxa de juro já estaria aos níveis do Estado Nacional. Fosse o PS a governar a região e o Governo da Geringonça não estaria a enriquecer à custa dos madeirenses. Sim, porque é de enriquecimento que se trata. O Governo da República está, e repito, está a ganhar dinheiro com a região e, por conseguinte, o Governo Nacional enriquece na mesma medida em que o povo madeirense empobrece. E aqui está a resposta ao como é que o castigo é aplicado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, e nem se diga, como disse o PS, que a baixa da taxa de juros iria constar e consta do Orçamento Nacional, quando na verdade o que ali se encontra escrito nada mais é do que uma mera intenção que ainda não se traduziu em melhoria das condições de financiamento à região. O Governo Regional e a região já reclamam pela redução da taxa de juros há bastante tempo. Tal facto ainda não ocorreu, razão pela qual, mesmo que a taxa de juros baixe neste orçamento, o certo é que a região já empobreceu e que o Estado Nacional já enriqueceu durante esse ato de tempo, sendo que esses juros pagos a mais jamais serão devolvidos à região. O que o Governo da Geringonça se encontra a fazer com a região é tratar os madeirenses e porto-santenses como clientes e como um mero meio de fazer negócios especulativos. E faz negócio especulativo com os madeirenses e porto-santenses quando lhe cobra os juros mais altos do que aquele que paga a quem lhe emprestou para nos emprestar, faz negócio especulativo quando retém em si o próprio proveito as quantias devidas por direito ao Sistema Regional de Saúde, faz negócio especulativo com os madeirenses e porto-santenses quando anuncia em grandes parangonas que virão mundos e fundos para acudir às pessoas afetadas pelos incêndios na região, mas que quando vamos a ver, os milhões que supostamente viriam, a grande parte deles, a título de empréstimos, e repito, a título de empréstimo, sujeito a taxas de juro e com exigência que a região prestasse garantias reais sobre os mesmos empréstimos. Senhoras e senhores deputados, o Estado não é uma sociedade comercial e os madeirenses e porto-santenses não são clientes do Estado. Contudo, a utilização que o Governo da Geringonça está a fazer do Estado parece indiciar o contrário.
Para mim e para o PSD, o Estado não é um instrumento ao dispor dos partidos para que estes o utilizem a seu belo prazer até que atinjam o tão almejado poder. Quantas vezes, num passado recente, vimos anúncios na região por parte do Governo da Geringonça, secundado por um putestativo candidato à presidência do Governo Regional, utilizando para tal, vejam só, fundos e meios do Estado, quando esses fundos, se formos a ver, nunca cá chegaram, ou chegando, são em quantidade infimamente inferior ao anunciado. Basta recordar mais uma outra situação, como seja os 50% do hospital, que neste momento ainda são uma mão cheia de nada. Senhoras e senhores deputados, o Estado não pode ser utilizado para castigar uns portugueses em detrimento de outros, apenas em virtude das suas opções políticas, como o Governo da Geringonça se encontra a fazer. E não pode fazê-lo por maioria de razão à única região do país que não só não aumentou o déficit do Estado, como ainda o ajudou a diminuir. O Estado não pode servir para ser utilizado como promotor de personalidades e partidos que almejam chegar ao poder na região. Senhoras e senhores deputados, os madeirenses e porto-santenses não podem ser tratados desta forma. Os madeirenses e porto-santenses, repito, não são meros clientes do Governo da Geringonça. E os madeirenses e porto-santenses são portugueses, ainda que territorialmente periférico, de pleno direito e, como tal, devem ser tratados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aceitar tratamentos punitivos diferenciados em relação aos restantes portugueses é aceitar um tratamento à margem do país. É aceitar que somos diferentes dos restantes e é aceitar que merecemos ser castigados por vivermos numa ilha belíssima, por sinal, e aceitar que uns portugueses se sobreponham aos outros. Senhoras e senhores deputados, os madeirenses e porto-santenses são portugueses de pleno direito. Orgulham-se de ser madeirenses, porto-santenses e portugueses. Não podem aceitar ser meros clientes de um Estado central transformado em sociedade comercial pelo Governo da República. Mais, não se pode aceitar que os madeirenses e porto-santenses sejam marionetas, porque é disso que se trata, num jogo de poder partidário, tendo como fim último a tomada de poder na Madeira por um candidato que nem às esquerdas pertence. Os madeirenses devem ser colocados no mesmo pé de igualdade que os restantes portugueses. E para tal, também não se pode aceitar que seja o Governo Regional a suportar os custos da continuidade territorial, o financiamento encapotado da TAP, ou como parece que o Governo da República pretende fazer, criar plafons monetários de territorialidade, do género até X valor somos portugueses de pleno direito, abaixo de X valor já somos portugueses de segunda e teremos que suportar nós próprios a nossa própria insularidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ainda bem que a região é governada pelo PSD, pois mesmo não se devendo aceitar pagar, o PSD, porque é um partido que se preocupa com as pessoas que aqui residem, porque se preocupa com os problemas da sociedade, das pessoas e das empresas, faz o esforço financeiro necessário, repito, faz o esforço financeiro necessário, substituindo-se quase sempre ao Estado Central nas suas funções primordiais e resolve as questões que são da competência do Governo da República. Pois, senhoras e senhores deputados, para o PSD, o interesse dos madeirenses e porto-santenses sobrepõe-se, repito, sobrepõe-se sempre à mera política de bastidores da Geringonça, neste caso mais o JPP, que a mesma vem tentando fazer na região a fim de ter também aqui uma Geringonça regional mais verde que a nacional. Por último, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, digo em alto e bom som que a autonomia da Madeira, os madeirenses e os porto-santenses não estão à venda. Se a Geringonça das esquerdas mais o JPP querem chegar ao poder nesta região, aconselho-os vivamente a se deixarem de jogadas sujas de bastidores e a trabalharem mais e melhor na melhoria das condições de vida dos madeirenses e porto-santenses, pois é isso que os madeirenses e porto-santenses esperam daqueles que os governam ou querem governar.